Nós estamos nos aproximando do dia mais elevado do ano. Ele é chamado de O Dia, quando é uma outra data festiva ou outro dia significativo do calendário judaico, vem acompanhado de nome específico. Mas quando nos referimos ao único dia do ano, é o dia do Yom Kippur. Yom Kippur é o dia mais elevado do ano, onde o elo, a ponte entre o nosso Pai Celestial, que é o nosso Criador, e nós, ela é fortalecida e há uma proximidade maior no campo espiritual. É um dia de ultrassensibilidade espiritual, onde podemos conseguir tudo, ou se não aproveitarmos, deixarmos passar essa grande oportunidade de garantirmos um bom selamento no livro da vida para um ano bom e doce. O Yom Kippur, traduzido do hebraico, é o dia da expiação, expiação com X, que significa um dia de purificação, de lavagem da nossa alma, das máculas, das manchas espirituais, quando procuramos nos dedicar mais à nossa devoção a Deus, por meio principalmente das orações do dia. O Yom Kippur, hoje em dia, presentemente, é um dia mais de oração e de intenção, onde nos arrependemos de todas as nossas falhas e pedimos a Deus, o bondoso Deus, que nos ajude nesse arrependimento, porque nós somos tão insensíveis em função do mundo físico e material, que muitas vezes temos a intenção de nos aproximarmos mais, mas por conta do nosso aspecto mais bruto, mais grotesco, mais insensível, não conseguimos a proximidade desejada. Por isso pedimos a Deus que Ele, como nós falamos na Tefilá, Lemancha Ase, im lo lemanenu lemancha ase. Se não é por nós que o Senhor queira nos perdoar, perdoe pela sua característica infinita, que é da bondade absoluta. Se não for pelo nosso empenho, que não fica a contento, que seja pelo seu Chesed e Rachamim, pela sua generosidade e pela sua piedade. Yom Kippur ele se desdobra em duas épocas diferentes. O Yom Kippur atual, que ele é uma época sensibilíssima, um dia de 26 horas, na verdade é o que nós jejuamos, que é mais ou menos, que é a numerologia do tetragrama de Deus, 26. Nós jejuamos, a principal mitzvah do Yom Kippur é jejuarmos, mas não igual ao Tisha B'Av, que lá o jejum era símbolo, representava o luto. Aqui o jejum não tem nada a ver com o luto. O jejum é uma forma de nós nos elevarmos mais espiritualmente quando o corpo se distancia um pouquinho mais da sua necessidade básica, que é comer e beber. Então procuramos nos assemelhar mais aos anjos, que eles nem comem nem bebem porque são seres espirituais. Procuramos nos espiritualizar mais nesse dia. Na antiguidade, o Yom Kippur, particularmente na época do templo, era um dia especialíssimo, porque reunia três aspectos da conexão maior com Deus. O homem mais sagrado entrava no local mais sagrado, no dia mais sagrado, ou seja, homem, espaço e tempo. O Kohen Gadol, o sumo sacerdote, tinha que ser um tzadik. Se ele não fosse um homem totalmente iluminado, espiritualizado, na hora de entrar no santuário dos santuários, que era o local, o metro quadrado mais sagrado do mundo, onde se revelava a presença divina totalmente,
ele poderia perder a vida, como alguns perderam. Eles amarravam uma corda na cintura do Kohen Gadol, porque ninguém poderia, se ele perecesse lá dentro, ninguém poderia resgatar o corpo, senão desavisadamente o próximo a entrar também pereceria. Então eles puxavam por uma corda. Então tinha que ser um super tzadik, uma pessoa totalmente iluminada, entrando no local mais sagrado. Em que dia? No dia do Yom Kippur, onde todo o povo de Israel e por extensão toda a humanidade eram espiados das suas falhas, claro, com uma pequena iniciativa do retorno a Deus. Na visão hassídica, o dia mais apropriado para o arrependimento das falhas, no protocolo, no roteiro da proximidade maior de Deus, é o Rosh Hashanah, o Ano Novo. Yom Kippur, nós já estamos no outro patamar, principalmente passando por esses 10 dias, Aseret Yemei Teshuvah, os 10 dias de introspecção e arrependimento perante Deus em relação ao nosso comportamento desse ano. Yom Kippur já é um dia para negociarmos com Deus que Ele não somente nos proporcione um ano bom. Nós queremos mais. Em termos de espiritualidade, nós podemos ser pretensiosos. Não existe ser pretensioso em termos espirituais. Ser pretensioso no aspecto negativo é somente em assuntos físicos e materiais, mas no aspecto espiritual, quanto mais desejarmos, quanto mais almejarmos, quanto maior for a nossa expectativa, tanto melhor. Então nós temos que negociar com o nosso Pai Celestial, que não somente Ele nos dê um ano bom, mas nós pedimos, clamamos, a misericórdia de Deus, nós encarecidamente pedimos para o nosso Pai Celestial, na condição de filhos, que Ele nos proporcione não somente um ano bom, mas um ano ótimo, um ano excelente, um ano espetacular em relação a aspectos físicos e materiais. E curiosamente, quando um vai abençoar o outro, uma pessoa vai abençoar outra, a tradição judaica é que abençoemos falando o seguinte, que você seja abençoado física e espiritualmente. Deveria ser o contrário. O espírito, o aspecto espiritual é mais importante que o físico, mais ou menos. Para que nós tenhamos um bom desempenho no aspecto espiritual, não podemos ter a nossa atenção totalmente voltada para necessidades básicas, como saúde, sustento, comida, casa, moradia, segurança, etc, etc. Então, Deus tem que resolver os nossos aspectos físicos e nos abençoar primeiro no aspecto físico para que estejamos livres e harmonizados e tranquilos para podermos nos dedicar mais ao aspecto espiritual. Ou seja, aspectos físicos e espirituais, bênçãos físicas e espirituais estão intrinsecamente ligados, porque um depende do outro. Falarmos que o aspecto físico só depende do espiritual não é exatamente a questão, porque a recíproca também é verdadeira. Os aspectos espirituais também dependem das bênçãos físicas e materiais. Então, na época do templo, Deus se revelava mais espiritualmente no dia do Yom Kippur, onde o homem mais sagrado se encontrava no templo mais sagrado e no espaço mais sagrado. E quando ele estava lá, o Kohen Gadol, ele pronunciava o nome cabalístico de Deus. Esse nome cabalístico, existem 4 nomes cabalísticos de Deus, um de 45 letras, outro de 52, outro de 63 e finalmente outro de 72 letras. Há divergência dos sábios, qual era exatamente o nome cabalístico de acordo com o número de letras, mas quando Kohen Gadol falava o nome cabalístico de Deus, todo o povo de Israel, e havia um milagre que o templo poderia ser preenchido por praticamente a totalidade do povo de Israel, milhões de pessoas conseguiam entrar milagrosamente no recinto, no pátio interno do templo, e quando eles ouviam o nome sagrado de Deus, todos se ajoelhavam. Em geral, ajoelhar-se é considerado, é relacionado à idolatria. São idólatras que se ajoelham. Monoteístas, em geral, não se ajoelham. A única grande exceção
era o dia do Yom Kippur dentro do templo, quando eles ouviam, e só ouviam naquele momento, não conseguiam mais memorizar, quando ouviam aquele nome sagrado que estava associado a uma grande revelação de Deus, então eles se ajoelhavam. E acontecia um milagre, conforme está escrito na Ética dos Pais. Quando eles estavam de pé, o templo inteirinho parecia uma lata de sardinha, as pessoas não conseguiam nem se mexer, ficavam totalmente prensados na multidão, mas quando eles se ajoelhavam, milagrosamente, eles ficavam espaçados um dos outros, pelo menos 1 metro de espaçamento, à frente, os lados e atrás. Um milagre total, que estava totalmente acima das limitações de espaço e tempo, etc. Então, o trabalho, o serviço do Cohen Gadol, do sumo sacerdote dentro do templo na antiguidade, no dia de Yom Kippur, que é retratado nas nossas orações, ele é uma forma muito especial de inspiração para que possamos aproveitar essa hipersensibilidade do campo espiritual, que realmente nesse dia de Yom Kippur nós consigamos do nosso Pai Celestial, conforme a oração que ela é recitada tanto no Rosh Hashanah como no Yom Kippur, de Avinu Malkeinu, nosso Pai, nosso Rei. Antes de mais nada, nós temos que saber que Deus é um Pai extremoso, amoroso, afetuoso, que quer o nosso bem e que Ele fica feliz quando nós estamos felizes. Ele quer o melhor para nós, mas Ele leva em consideração não só a situação do nosso corpo, mas também a situação da nossa alma. Então a gente pede para o nosso Pai, e depois há o aspecto de Rei, que Ele é o Rei, Ele é o soberano absoluto, Senhor, o Todo-Poderoso, Senhor do universo inteiro, dos infinitos mundos espirituais. Então nós pedimos que Ele perdoe as nossas falhas voluntárias, involuntárias, conscientes, inconscientes, as falhas que envolvam o nosso arrependimento. Mas se nós não conseguimos nos arrepender o suficientemente, porque ainda não conseguimos a introspecção adequada, o pensamento que gera a emoção, ainda não conseguimos reconhecer totalmente as nossas falhas e somos criaturas tão limitadas, tão insensíveis, tão grotescas, tão pequenas, pequeninas. Então nós pedimos que Deus nos auxilie e nos perdoe, mesmo acima do nosso mérito, que muitas vezes o nosso mérito não é o suficiente para conseguir o perdão de Deus. Então a gente pede para o nosso Pai Celestial, na condição de pai, um pai ama o seu filho, não importa se o seu filho é bom, se ele é mau, se ele é bem comportado, se ele é mal comportado, se ele é um marginal, se ele é um bandido. Um filho que é um bandido, para o pai, ele sempre será considerado filho. Seria o ideal que ele não fosse um bandido, seria o ideal que ele fosse uma pessoa de bem, mas faz parte da natureza de um pai e de uma mãe protegerem seus filhos incondicionalmente. E é isso que pedimos no dia do Yom Kippur, que Deus revele a sua conexão maior conosco, com o povo de Israel, por extensão, os Bnei Noach, e por extensão todos os monoteístas do mundo que têm uma conexão com um único Deus, que Ele possa nos garantir, por meio da nossa conexão e da nossa sinceridade de coração, nos garantir um ano bom e doce em todos os sentidos, nos proporcionando longevidade, uma vida longa, com saúde, com sustento, com paz, com harmonia, com serenidade, com sucesso e plenas realizações, muitas alegrias e intensa felicidade, realizações com familiares, com amigos, satisfações com eles, etc. Boas notícias, além de agradáveis surpresas, até nos depararmos no selamento do destino, não só individual, mas coletivo de toda a humanidade, a pronta revelação do nosso justo Mashiach, com a tão esperada Geulah, redenção, a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Que todos nós tenhamos o selamento, o carimbar do nosso julgamento no dia de Yom Kippur, para o bem, para a vida, para a alegria, para a felicidade, para a bênção e para a conexão cada vez maior
com nosso Pai Celestial. Amém.